Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Coríntios e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 5. Aqui o apóstolo Paulo vai falar sobre a imoralidade que estava acontecendo ali no meio da igreja. E ele vai dizer que um pouco de fermento ele faz toda a massa ficar fermentada e que nós devemos o quê? Nos livrar do fermento velho, devemos abandonar esse modelo de vida da carne, o modelo de vida meramente natural. Então, eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve assim: Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Amados, quando nós lemos esse texto aqui, muitas vezes nós pensamos, nossa, que palavra dura. Como assim expulsar da comunhão aquele que fez isso? Por isso que é bom, amados, nós lermos, e eu sempre encorajo os irmãos a fazerem isso, a nós lermos todo o livro, para quê? Para que a gente possa compreender todo o contexto. Se nós pegarmos só esse texto aqui, a gente fica assim, nossa, o apóstolo Paulo foi duro demais. Não vou fazer isso, eu preciso amar aquele que peca, eu preciso perdoar, eu preciso dar uma nova chance. Por isso que é interessante e é importante, amados, nós compreendermos todo o contexto. Desde o capítulo 1, nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está tratando com uma igreja que está vivendo como? De forma carnal. E uma das coisas que nós vimos ontem, qual que era o problema dessa igreja? Era ter se orgulhado, se ensoberbecido, se achar que tá tudo certo. Não tem problema nenhum, o jeito que eu tô vivendo tá certinho. Essa é a questão. Aí ele fala assim, ó, existe imoralidade entre vocês pior do que no meio pagão, ou seja, pior do que lá no mundo, lá fora. O que está acontecendo aí dentro da igreja é pior do que acontece no mundo. E sabe qual que é o problema? Aí o apóstolo Paulo fala, e vocês estão orgulhosos, ou seja, vocês não reconhecem que o que está acontecendo no meio de vocês é terrível, é pior do que as coisas que acontecem lá no mundo. Vocês continuam com o nariz empinado, vocês continuam se achando maravilhosos, perfeitos. Mas não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo no meio de vocês é algo terrível. Aí ele diz assim, ó, por que vocês não estão cheios de tristeza? Vocês não deviam estar orgulhosos, vocês deveriam estar tristes com tudo isso que está acontecendo. E essa pessoa que está causando tudo isso, vocês deveriam que expulsar da comunhão. A impressão que dá é que essa pessoa que estava cometendo esse tipo de pecado era alguém influente no meio ali do povo. E aí o apóstolo Paulo falou ontem, nós vimos no capítulo 4, ele diz assim, o problema é que muitos de vocês se tornaram arrogantes. Só que o reino de Deus não consiste só em palavras, não é só a mensagem. Vocês precisam viver aquilo que vocês pregam. Porque o reino de Deus é poder, poder para transformar uma vida. Poder para mudar uma vida. E agora no capítulo 5 ele diz assim, olha, a imoralidade que está acontecendo no meio de vocês é tão séria, tão terrível, que é pior do que acontece lá no mundo. Mas o pior não é o que está acontecendo. O pior é como vocês estão reagindo diante disso. Essa é a questão. É como a igreja estava reagindo à situação que estava acontecendo ali no meio deles. Ao invés de vocês se entristecerem com isso, pegarem essa pessoa, conversarem com essa pessoa, e se preciso for excluir da comunhão no sentido, ei, você precisa mudar, você precisa reconhecer o seu pecado. Não, vocês não estão fazendo nada disso. Vocês estão se orgulhando, a pessoa não reconhece o pecado dela, continua se orgulhando, achando que tá tudo lindo, tudo maravilhoso, Deus tá atuando. Por quê? Porque os dons estão aqui.
os dons estão operando na nossa igreja. Então deixa a imoralidade de lado, deixa o pastor, deixa o líder, deixa ele viver do jeito que ele quiser. Não, o apóstolo Paulo diz que não é para ser assim, que a pessoa precisa ser confrontada, que o pecado precisa ser confrontado. Por quê? Porque o poder de Deus transforma uma vida ímpia numa vida santa. O poder de Deus transforma uma vida que vive, alguém que vive de maneira carnal, transforma o poder de Deus, transforma essa pessoa numa pessoa que vive de maneira espiritual, que glorifica Deus, que abandona as paixões desse mundo aqui. O poder e a graça de Deus fazem isso. Fazem com que nós abandonemos as paixões mundanas, as concupiscências da carne. Então, o problema, amados, que estava acontecendo na igreja de Corinto não era simplesmente, nesse caso aqui, a questão da imoralidade, mas é como a igreja estava reagindo a isso. E a igreja estava achando tudo lindo, tudo normal, ensoberbeceram, empinaram o nariz. Não tem problema não, deixa, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Por quê, amados? Porque eles estavam se amoldando ao padrão do mundo. Eles estavam se amoldando ao padrão da sabedoria do mundo. E aí o apóstolo Paulo vem e confronta. O apóstolo Paulo vem e diz que não pode ser assim. E nesse capítulo aqui, no capítulo 5, ele fala assim, olha, eu já disse por carta a vocês que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Ou seja, o apóstolo Paulo já havia escrito alguma outra carta que nós não temos acesso, né? Para a igreja de Corinto. Eu já disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. E daí ele explica, mas eu não estou me referindo aos imorais desse mundo aqui. Porque se fosse assim, vocês precisariam sair do mundo. Eu estou me referindo, o que eu estou escrevendo agora é que vocês não devem se associar com qualquer que, dizendo-se irmão. Ele afirma que ele é um irmão em Cristo, mas ele é imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. E aqui no começo do capítulo nós conseguimos entender. Não são pessoas que estão lutando, amados, entenda, não são pessoas que estão lutando contra a imoralidade, que estão lutando contra o alcoolismo, contra um vício. Não é esse tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando de pessoas que vivem assim, que se dizem irmãos, que vivem assim e gostam de viver assim e querem viver assim. É sobre esse tipo de pessoa que o apóstolo Paulo está falando aqui. E a igreja não pode simplesmente ceder, tudo bem, é assim, não. Esse irmão precisa ser confrontado. E aí quando ele diz, vocês não devem nem comer com essa pessoa, tirem essa pessoa da comunhão, essa pessoa precisa entender que se ela continuar vivendo do jeito que ela está vivendo, se vangloriando de uma vida ímpia, ela não tem parte conosco. Amados, é diferente. Vocês conseguem entender a diferença, amados? É diferente de alguém que reconhece e que pede ajuda, que tá ali no meio da igreja, muitas vezes não vai falar para a igreja toda, né? Porque nós também precisamos entender isso, amados, né? As nossas lutas, as nossas guerras, nós não vamos abrir para todo mundo, porque nem todo mundo tem o quê? Tem a maturidade para receber isso. Mas às vezes o pastor está ali, o líder ou algum outro irmão está ali convivendo com alguém de perto e ele sabe que aquele irmão está enfrentando uma luta. Ele luta contra um vício, ele luta contra a imoralidade e ele reconhece isso. E ele não quer viver assim. E ele se rende a Deus para que o poder de Deus atue na vida dele e ele seja plenamente liberto. Aí é uma coisa. Aí a igreja precisa o quê? Precisa acolher, precisa... Ei, tô junto contigo. Estamos em oração. Vamos carregar essa carga juntos. Você vai vencer pelo poder de Deus. É uma coisa. Agora, alguém que se diz irmão, insiste em viver na imoralidade, na idolatria, na avareza, no vício, e não reconhece
que precisa de Deus para ser transformado nessa área, esse tipo de pessoa, o apóstolo Paulo, a Bíblia, né? Porque não é simplesmente o apóstolo Paulo, é a Bíblia, é a palavra de Deus, diz que nós devemos nos afastar dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas estão com o coração soberbo, arrogante, deixa que Deus vai lidar com eles. Sabe, amados, eu já percebi que às vezes nós queremos, por toda lei, mudar uma pessoa. Nós estamos vendo que a pessoa está no erro, ela não reconhece que ela está no erro e a gente fica insistindo ali com essa pessoa. Amados, é melhor nós simplesmente orarmos por essa pessoa. Deixa que Deus vai lidar com ela. Tanto que quando nós vamos ler na segunda carta aos Coríntios, nós vamos ver que essa pessoa aqui, que estava cometendo esse tipo de pecado, depois que recebeu essa carta aqui, nós vemos que essa pessoa se arrependeu. Nós vemos que a igreja se arrependeu e essa pessoa se arrependeu. Ou seja, com certeza a hora que leu essa carta aqui dizendo assim, olha, vocês devem afastar, expulsar da comunhão a pessoa que está fazendo isso. E a pessoa estava ouvindo, porque foi uma carta para a igreja. Com certeza a pessoa parou e pensou, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Que tipo de vida que eu estou levando? E aí houve o quê? Um genuíno arrependimento. Mas é um arrependimento que foi gerado ali, na hora que ele foi o quê? Na hora que ele foi confrontado. Na hora que veio uma orientação para que a igreja excluísse ele da comunhão. Então, amados, existem coisas que às vezes nós não aplicamos na nossa vida porque nós achamos, é forte demais. Nós temos vivido um tempo em que eu vejo as pessoas assim, nós temos que amar, a gente não pode julgar, e as pessoas não têm tido discernimento sobre como lidar com o pecado dentro da igreja. E nós precisamos pedir a Deus esse discernimento. E essa mensagem de hoje, esse capítulo 5, nos ensina como nós lidarmos com o pecado dentro da igreja. Como? Qual é a reação tanto de quem está imerso ali no pecado e a reação da igreja? Quem está imerso no pecado? Está com o nariz empinado e achando que está tudo bem? Não reconhece que está no pecado? Então, é difícil. A Bíblia diz que nós não devemos nem comer com essas pessoas. Agora, é uma pessoa que a gente sabe que está no pecado, mas a gente sabe que ela está lutando, que ela clama a Deus, que ela pede a Deus, que ela tem desenvolvido um relacionamento com Deus e ela não desiste, ela diz, eu não desisto, Senhor, eu creio que o Senhor vai me curar, que o Senhor vai me libertar disso. A gente precisa ter esse discernimento, amados. A gente precisa ver isso. E isso é com o passar do tempo. É claro que a gente também não vai ver isso num único dia, né? A gente vai vendo isso na caminhada com as pessoas, caminhando junto com as pessoas. E ao mesmo tempo a gente consegue ver como a igreja, como o corpo de Cristo tem reagido. Vamos trazer aqui para a nossa comunidade, que aqui estava para uma igreja específica, né? Era a comunidade de Corinto, a igreja de Corinto. Como a nossa comunidade lida com essas questões de pecado? Simplesmente, tudo bem, não tem problema não, é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Ou será que acontece o que o apóstolo Paulo escreveu aqui? Vocês não deveriam estar cheios de tristeza? Ou seja, vocês não deveriam estar com um coração triste de ver um pecado dessa forma acontecendo no meio de vocês? Será que nós, como igreja, como que nós reagimos quando vemos manifestação de todo tipo de iniquidade no nosso meio? Será que nós nos entristecemos ao ponto de clamar a Deus, pedir a Deus, orar a Deus? Senhor, não é esse o tipo de igreja que o Senhor tem, não. O Senhor tem uma igreja saudável, curada, santa, liberta. Senhor, me dá sabedoria para como lidar com isso. Me ajuda, como que eu lido com essas questões que eu estou vendo acontecendo ao meu redor. Às vezes o Senhor nos pedirá para confrontar alguém, para falar com alguém, e aí nós precisamos ir e falar e confrontar. Às vezes o Senhor só vai pedir assim, só ore.
Só clame, insista em oração, persevere intercedendo. E aí nós precisamos perseverar em intercessão. Será que nós lidamos assim? É assim mesmo, deixa assim. Não tem problema. É sobre isso, amados, que o capítulo de hoje está nos ensinando. Como nós lidamos com essas questões da manifestação da iniquidade. Mas não é uma iniquidade, um pecado que nós vemos que é uma guerra, que é uma luta, que é algo que a pessoa tá ali, é o processo dela, ela tá se rendendo ao processo dela e nós estamos ali fortalecendo, ajudando. Não, nós vemos que a pessoa empinou o nariz e não tá nem aí, vai continuar vivendo daquele jeito. É sobre isso, amados. E a minha oração é que o Senhor nos dê sabedoria, é que o Senhor nos dê discernimento, é que o Senhor nos dê capacidade sobrenatural de lidar com essas coisas quando nós vemos na nossa vida, porque às vezes nós vemos algo de errado na nossa vida. E o que nós precisamos fazer? Nos render. Nos render. Reconhecer, Senhor, isso está errado. Eu não quero mais viver assim, Senhor. Me ajuda. Se é algo que é alguma coisa que é difícil, sei lá, um hábito, um vício, não sei, amados, alguma coisa que, não, Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu quero me render a Ti. Eu quero viver conforme a Tua palavra. Eu quero viver para a Sua glória. E como nós temos reagido quando nós vemos isso acontecendo ao nosso redor? Sabe, o nosso coração precisa se entristecer. É o que a palavra diz. Vocês não deveriam estar tristes com isso? Ou seja, nós deveríamos ter um posicionamento do quê? De entregar a Deus, de orar a Deus. Esse é um capítulo até que tem uma passagem que às vezes eu acho forte demais, né? Porque o apóstolo Paulo diz assim, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo dele seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Todas as vezes que eu leio, eu confesso para os irmãos que eu ainda não entendi essa passagem. E eu falo assim, meu Deus, que forte isso. Por quê? Porque é a questão de não tolerar a arrogância, a prepotência de alguém que está no erro e insiste em viver no erro. Essa é a questão. Esse é o confronto que a palavra de Deus está trazendo para nós hoje. Não podemos tolerar o erro, sendo que quem está no erro se orgulha por estar no erro. Aí nós não devemos tolerar mesmo. Aí nós devemos fazer como o apóstolo Paulo falou, vocês não precisam, não devem, não devem nem comer com essa pessoa, não devem se associar, ter comunhão com esse tipo de pessoa, porque ele precisa cair a ficha lá na vida dele. E aí, amados, é muita sabedoria de Deus, né, para nós compreendermos isso. E essa é a minha oração hoje, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para lidarmos com tudo isso dentro do corpo de Cristo, amados. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento em nome de Jesus. Então vamos orar? Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, existem situações que muitas vezes nós não sabemos como lidar no meio do corpo de Cristo, com os nossos irmãos. E nós precisamos da sabedoria do Senhor. A minha oração é para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. Que o Senhor nos dê discernimento sobre como lidar com essas questões da impiedade, do pecado dentro da igreja. Pai, a minha oração é que o Senhor nos ajude a termos um coração sempre humilde para reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, que nós não nos achemos maiores ou melhores do que ninguém, pelo contrário, que nós tenhamos sempre a humildade de reconhecer quando estamos errados, que a prepotência, a arrogância não tenha lugar no nosso coração. Pai, nos ajuda. Pai, nos ajuda a lidar com essas questões quando nós vemos que um irmão está no engano, está no pecado e ainda assim ele se orgulha disso, ele empina o nariz e continua vivendo daquele jeito. Pai, nos dá sabedoria para lidar com isso. Nos dá discernimento para que nós possamos agir conforme a tua verdade, conforme a tua palavra. Que nós não sejamos tolerantes com aquilo que o Senhor
não é tolerante. Pai, eu sei que existe muita graça e muita misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Mas, Pai, aqui fica tão claro, Senhor, tão claro que quando alguém se ensoberbece, mesmo estando no erro, nós devemos deixar ele quietinho e orarmos por ele, para que ele seja convencido, para que ele compreenda e renda-se ao Senhor e volte-se ao Senhor. Pai, nos dá sabedoria para saber quando nós devemos falar, quando nós devemos confrontar, quando nós devemos dizer: ei, irmão, você precisa mudar a sua caminhada. Pai, nos dá essa sabedoria, esse discernimento. Quando nós devemos nos envolver a ponto de falar mesmo, face a face com aquele irmão que está no erro. E quando nós devemos simplesmente orar, clamar, interceder. Nos ajuda nisso, Pai. Senhor, nós queremos ser uma igreja saudável, uma igreja sadia. Pai, nós queremos, como corpo de Cristo, viver para a sua glória. Senhor, nós não queremos viver conforme a estrutura do mundo. A estrutura do mundo é arrogante, é prepotente, não reconhece os seus erros, inventa mentiras para não ter que admitir que errou. Essa é a estrutura do mundo, Pai, e nós não queremos viver assim. Por favor, nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos em santidade a nossa vida e a vivermos em cumplicidade, em amor com os nossos irmãos, em vivermos em retidão com os nossos irmãos. Nos ensina, Pai, a reagir da forma que o Senhor reagiria diante de circunstâncias assim, diante de impiedade, imoralidade. Senhor, nos ajuda. Por favor, nos dá discernimento. Esse é o nosso pedido nesse dia, o nosso clamor nesse dia. Nós queremos aprender a viver como o corpo de Cristo, aprender a viver, a reagir como o Senhor reage, a ter as ações que o Senhor tem e a ter as reações que o Senhor tem. Por favor, nos ajuda e nos dá sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.